Certo. Agora veremos um pouco mais, continuando, né, nosso assunto sobre consultas. A gente viu algumas consultas simples, né, para dar uma revisada. Agora vamos ver alguns tipos de consulta do tipo condicional, certo? Quando a gente coloca uma condição para que haja aquela listagem das informações. Até agora, né, para segregar dados de uma consulta, a gente só utilizou a cláusula where, seguida de uma condição, que por exemplo, select asterisco from table, where x foi igual a A. Então, a condição é, caso a informação x seja igual a A, ele vai listar as informações, beleza? Mas, a outra forma aqui de listagem, que seria por meio de filtros, né, que criamos até então, filtros que são um pouco mais complexos, não tão simples como o que utilizamos até agora. Portanto, vamos incrementá-los colocando os operadores AND ou OR, beleza? No meio das expressões, que por exemplo, caso select from table where x seja igual a A, ou y for igual a B. Então vou colocar mais de uma condição. Até agora a gente só tinha utilizado essas condições simples. Agora vamos utilizar condições compostas, né? Onde vai haver mais de uma condição para que haja amostragem. Então, por exemplo, caso utilize aqui, né, qual a diferença entre o AND e o OR? Em inglês, né, AND é e ou seja, quando eu coloco aqui que eu quero selecionar as informações da tabela tal, onde x ou x, né, for igual a A ou y for igual a B, então vai mostrar as informações caso uma condição seja verdadeira ou outra seja verdadeira, ou as duas sejam verdadeiras, beleza? Agora, caso eu coloque o AND, eu vou colocar uma condição de i, ou seja, um ou outro. Não, um ou outro não. Tem que ser os dois verdadeiros, beleza? Então, caso assim, vai mostrar as informações da tabela onde x for igual a A e y também seja igual a B. Então, mesmo que x igual a A seja verdadeiro, caso y igual a B não seja verdadeiro, y seja igual a x, y seja igual a w, por exemplo, essa informação não vai ser listada, beleza? Porque essas informações não foram, o AND ele não foi complementar, não foi atingido, ou seja, as duas condições não são afirmativas. Se uma for negativa, ela já anula a outra afirmação. Então aí a gente entra o que a gente chama de consulta, da tabela verdade, na verdade, né? Por exemplo, se verdadeiro, ou para que seja mostrada, né, a informação com a informação ou, caso seja uma condição verdadeira e outra verdadeira, vai mostrar o resultado. Caso uma condição seja verdadeira e outra seja falsa, ainda vai mostrar o resultado. Caso uma informação seja falsa e outra verdadeira, ainda vai mostrar o resultado. Agora, caso as duas informações sejam falsas, aí sim a condição não vai ser atingida e não vai ser mostrado nenhum dado. Então, o OR, né, um tipo de condição assim mais como posso dizer, mais simples, né, mais fácil de ser atingida. É uma condição fácil de ser atingida, porque ao colocar essas condições, caso uma seja positiva ou outra negativa, ainda vai mostrar aquelas informações. Agora, caso utilize o AND, aí essa condição se torna mais difícil de ser atingida, porque ela só vai mostrar o resultado caso as duas informações, as duas condições sejam verdadeiras. Então, mesmo que x igual a seja verdadeiro, né, que x seja realmente igual a mais y seja igual a d, por exemplo, e a y igual a b não seja positivo, não seja verdadeiro, ele não vai mostrar os dados, ok? Ele só vai mostrar os dados caso as duas condições sejam verdadeiras. Se uma ou outra for falso, ele já não mostra o resultado. Outro operador importante é o note, que ele altera ali, basicamente é o do contra, certo? Ali das consultas condicionais. Por exemplo, ali eu tenho um x que seja igual a A ou y seja igual a B. Mesmo que as duas condições sejam verdadeiras,
o note ele anula essa verdadeira. Então ele toda condição aqui que seja verdadeira no OR, ele vai tornar como falso. Assim como caso as duas condições sejam falsas, né, que não mostraria nenhum dado com o OR, o not ele vai alterar, ele vai fazer o do contra, né, e mesmo que as duas aqui sejam falsas, ele vai mostrar as informações porque ele vai entender como verdadeiro. O note vai tornar o falso como verdadeiro, entendeu? Então o note é o do contra. Mesmo que eu apresente, ó, isso aqui é verdadeiro, ele vai falar é falso. Mesmo que eu apresente, isso aqui é falso, então ele vai, isso é verdadeiro. Beleza? Então o note é o do contra, ele torna tudo que é verdadeiro falso e tudo que é falso como verdadeiro. Então mesmo aqui que a condição end que as duas condições sejam verdadeiras, o note vai transformar isso em falso e não vai listar as informações ali requisitadas. Ou seja, no primeiro caso, se a expressão interna x igual a ou y for igual a b for verdadeira, o operador note torna o resultado falso. Ok? Então essa tabela aqui, ó, verdadeiro ou verdadeiro, falso. Verdadeiro ou falso, vai ser falso. Falso ou verdadeiro vai ser falso. Ele só vai ser mostrar as informações ali que foram pedidas caso o OR seja falso ou falso, ok? Que ali vai dar negativo, né, no OR, e ele vai transformar esse negativo em positiva, ok? Vocês vão entender aí aos poucos. Então, por exemplo, aqui, ó, como o MySQL trabalha, né, com esse tipo de consulta condicional. A condição é x igual a. A partir disso, o MySQL percorrerá a coluna x, comparando cada valor com a constante a. Sempre que x for igual a, o MySQL gravará na memória que naquela instância a expressão é verdadeira. Ao fazer uma consulta com condição x igual a, o MySQL retornará apenas os registros que constam como verdadeiro. Beleza? Então é essa mesma lógica. Vamos testar, por exemplo, aqui, ó, no exemplo 3 aqui. Tem esse exemplo 1, né? E esse exemplo, no caso seria exemplo 2. A condição x, a end y igual a b, o processo será parecido com o anterior, porém dessa vez estamos trabalhando com o operador end. Ou seja, somente quando as duas expressões forem verdadeiras, que a expressão como um todo também será verdadeira. Ok? Então ele sempre vai transformar aqui o end, né? Ele vai, como já foi explicado aí, só vai trazer as informações, né? Só vai listar aquelas informações caso as duas condições declaradas sejam verdadeiras. Exemplo 4, a condição é note, né? Caso ali, mesmo que as duas aqui sejam positivas, o note vai transformar em falso. Então ele sempre vai ser o do contra, ele vai transformar aquelas afirmativas em negativas, beleza? E caso as duas condições dê como negativo, ele vai transformar em afirmativa, em positivo, ok? E aqui, ó, exemplo 5, a condição é x end a not y igual a b. Perceba que o not será aplicado somente a uma das expressões, mas que ele percorrerá a coluna x, comparando os valores a constante a. Depois percorrerá o campo y, comparando os valores a b. Beleza? Então, o NUT sempre vai trazer essa negatividade em relação ali às condições que derem positivo. E, no caso, se der negativo, né, vai trazer a positividade, vai transformar em positivo. E, por fim, aplicamos o operador AND, somente quando as duas expressões forem verdadeiras, que a expressão como um todo também será verdadeira. A seleção resultante terá apenas o terceiro registro de lado ao lado. Assim, examinamos vários cenários possíveis relativos à consulta condicional. Beleza? Então, por exemplo, o valor só vai ser considerado como verdadeiro caso o A, por exemplo, A seja igual a A, o C seja igual a A, o A seja igual a A. São afirmações aí da tabela verdade, caso vocês queiram pesquisar um pouco mais aí posteriormente. Então, por exemplo, vamos resolver uma estrutura lógica aí, para finalizarmos, né? Como resolver uma estrutura lógica? A gente está vendo aí uma estrutura lógica que é uma estrutura lógica composta, né? São várias afirmações de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, aqui,
Vamos por partes, né? Como diz Jack Estripador. A gente vai por parte. A gente, como qualquer operação matemática, a gente vai resolver sempre o que está dentro das parênteses. Então, se tem uma parêntese dentro da parêntese, é essa que a gente vai dar prioridade. Então, vamos resolver aqui primeiro as duas primeiras aqui. Se o V end F, né? O end, ele só vai ser verdadeiro caso os dois sejam verdadeiros. Então, essa condição aqui vai dar como falsa. O V ou F, o ou, ele pode ser verdadeiro caso um ou outro seja verdadeiro. Então, essa condição aqui vai ser verdadeira. Então, aqui vai ser false and verdadeiro. False, beleza? False and falso ou verdadeiro, a gente vai transformar aqui. No caso, false, beleza? Vamos por parte aqui. Aí aqui a gente vai ter false and verdadeiro. Aí aqui a gente vai resolver, no caso, resolve primeiro os que está entre parênteses, né? Então, com a negativa aqui, esse false vai se tornar verdadeiro. E esse verdadeiro aqui, esse falso vai se tornar verdadeiro. Beleza? Então, vai ser verdadeiro em verdadeiro. Aí, o verdadeiro em verdadeiro vai dar verdadeiro. Aí, vai ser verdadeiro ou falso. E isso, verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. Ok? Vocês podem resolver, tem vários tipos de estruturas lógicas, né, a ser resolvidas. Vocês podem pesquisar na internet e treinar um pouco o pensamento lógico de vocês. E a gente vai aplicar isso no MySQL na próxima aula, beleza? Então, até a próxima aula.